Graça e paz, meus irmãos, estamos aqui para a segunda parte da palavra que transmitimos aqui sobre o sonho de Nabucodonosor, a revelação do sonho e a interpretação dada por Deus a Daniel. Na primeira parte, falamos sobre o sonho propriamente dito, seu significado, a cabeça de ouro Nabucodonosor, os peitos, de prata, e os braços, os medos persas. Logo depois vieram os gregos, simbolizando o bronze do quadril e das coxas, e depois veio Roma, dali para baixo, primeiro ferro puro e depois ferro misturado com barro, porque teve uma certa época em que Roma foi dividida. Mas a palavra de Deus, ela em Daniel 2, eu quero ler o 44 e o 45, versículo 44 e 45, que fala a respeito disso que nós vamos transmitir aqui agora da parte de Deus. Daniel capítulo 2, versículo 44 e 45 diz assim: Mas nos dias desse reis, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído, nem passará a soberania deste reino a outro povo, mas esmiçoará e consumirá todos esses reinos, e subsistirá para sempre. Porquanto viste que do monte foi cortada uma pedra sem auxílio de irmãos, e ela esmiuçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro. O grande Deus fez saber ao rei o que há de suceder no futuro. Certo é o sonho e fiel a sua interpretação. Foi isso que Daniel falou para Nabucodonosor. Foi essa a revelação do sonho e a interpretação deste sonho, e ele termina dizendo: certo é o sonho e fiel a sua interpretação. Os irmãos podem verificar depois que, após isso, Nabucodonosor cai com o rosto em terra, adora Daniel e exclama que o Deus de Daniel é o Deus dos deuses, Senhor dos senhores, e Deus igual a ele não há outro, só o Senhor é Deus. Meus amados, nessa última parte dessa palavra, a mensagem que Daniel nos traz é a mensagem para a igreja, pois a pedra que foi cortada sem mão e lançada para esmiuçar todos os reinos, estabelecer-se na terra e nunca mais ser destruído, este é o reino de Deus. Esta é a igreja e esta pedra é o Senhor Jesus Cristo. Por isso que lá em Mateus capítulo 16, a partir do versículo 13, a palavra de Deus diz assim: tendo Jesus chegado às regiões de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: quem diz os homens ser o filho do homem? E responderam eles: uns dizem que é João, o Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou algum dos profetas. Mas vós, perguntou-lhe Jesus, quem dizeis que eu sou? Respondeu-lhe Simão Pedro: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Disse-lhe Jesus: bem-aventurado és tu, Simão Barjona, porque não foi a carne e o sangue que te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra, foi assim que Jesus falou, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra será ligado no céu, o que o desligares na terra será desligado no céu. Meus amados irmãos, nós somos essa igreja. Jesus é essa pedra, é esse alicerce sobre o qual nós estamos construídos. Nós somos esse reino que nunca terá fim. Nós somos esse reino que nunca vai se acabar, que nunca vai ser destroçado, que permanecerá para sempre, venha o que vier. Esse reino sou eu, esse reino é você.
Em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16, está escrito assim: não sabeis vós que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Nós somos, meus amados, nós somos essa igreja do Senhor Jesus. Nós somos esse povo. Por isso que Pedro, 1 Pedro capítulo 2, versículo 1 em diante, vai dizer assim: deixando, pois, toda malícia, todo engano e fingimento, invejas e toda maledicência, desejai como menino recém-nascido o puro leite espiritual, a fim de que por ele vá descrescendo para a salvação, se é que já provaste que o Senhor é bom, e chegando-vos para ele pedra viva, rejeitada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Vós também, quais pedras vivas, sois edificados como casa espiritual, para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por Jesus Cristo. E por isso na Escritura se diz: eis que ponho em Sião uma pedra principal de esquina, eleita e preciosa, a quem nele crer não será confundido. Aquele que nele crer não será confundido. E assim para vós, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes é a pedra que os edificadores rejeitaram. Esta foi posta como a principal de esquina, e como uma pedra de tropeço e rocha de escândalo, porque tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram destinados. Mas vós sois a geração eleita, vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que outrora nem eres povo, e agora sois povo de Deus. Vós que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Somos nós, meus amados. Aqueles que se apegam a Jesus, aqueles que andavam nas trevas e agora andam na sua maravilhosa luz. Aqueles que deram meia volta, se converteram, deixaram aquela vida de pecado para trás e hoje vivem para a glória de Deus. Nós somos essa igreja gloriosa, nós somos essa igreja vitoriosa, nós somos essa igreja do Senhor Jesus, porque estamos presos à pedra de esquina. Só por curiosidade, né, para que os irmãos tenham uma ideia do que é uma pedra de esquina, em Jerusalém existem aqueles arcos, né, construídos para a passagem das pessoas, e bem no meio do arco tem uma pedra. Aquela pedra é chamada pedra angular, pedra principal, pedra de esquina. Ou seja, todas as outras pedras daquele arco estão seguras nela. Todas as outras pedras estão se apoiando nela. Todas as outras pedras estão por elas suportada, equilibrada, fixada. Se tirar aquela pedra, tudo cai. Mas enquanto aquelas pedras estiverem naquela pedra, junto dela, apegado a ela, elas nunca vão cair. Elas nunca vão desmoronar. Elas nunca vão ser destruídas. Enquanto nós estivermos no Senhor Jesus, nós somos a igreja do Senhor Jesus. Nós somos as pedras vivas que edificamos essa igreja para a honra e glória do Senhor aqui na face da terra. O sonho de Nabucodonosor foi a revelação que se cumpriu, que está se cumprindo. Do jeito que Daniel falou, aconteceu. Passou-se o reino aos medos persas, depois vieram os gregos, depois os romanos. O pé de barro, quem diria, hein? Meio barro, meio ferro. E Roma se dividiu. Teodósio, o imperador Teodósio dividiu Roma em Roma do Oriente e Roma do Ocidente, sendo a do Ocidente liderado, dominado
pela Igreja Apostólica Romana e a Igreja do Oriente, cuja capital era Constantinopla, capital do Reino Bizantino. Tinha ali aquilo que veio a se chamar a Igreja Ortodoxa, porque não contemplavam, não concordavam, não comungavam com a idolatria e outras coisas também, o qual trazia divergência. E quando Roma caiu, Constantinopla continuou ainda por mais uns 400 anos, porque Constantinopla, ali estava enraizado o cristianismo da forma como ele era, sem aceitar outro Deus ou outro símbolo de adoração que não fosse só e unicamente o Deus invisível, que a gente não pode ver, mas pode sentir. Nós não o enxergamos com os olhos da carne, mas o enxergamos com os olhos da alma. Que Deus vos abençoe, meus amados, e que vocês continuem firmes no propósito de um dia ir morar na glória celestial com esse Deus cujo reino já começou aqui. Que Deus nos abençoe.